Fala pessoal, estamos aqui no encerramento do nosso primeiro módulo. Passou rápido, bem rápido. Espero que para vocês também tenha sido dinâmico e muito útil esse módulo. Como eu já falei nas aulas anteriores, esse primeiro módulo é o módulo no qual nós estabelecemos os fundamentos do evangelista. Falamos da mensagem do evangelista, falamos também da missão e propósito do evangelista, e agora nós vamos nos deter um pouco sobre o perfil evangelístico. Nós vamos ver 3 perfis evangelísticos, e o primeiro de todos vai ser realmente Jesus. Jesus, ele é o evangelista por excelência. Não tem como, pessoal. O segundo exemplo que nós vamos dar, o segundo perfil, é o da mulher de Samaria, talvez muito conhecida de vocês, que se encontra a sua história em João capítulo 4, ela é uma recém-convertida evangelista. E por fim, o terceiro perfil vai ser o perfil de Filipe, um diácono da igreja primitiva. Comecemos então com Jesus. Queridos, Jesus ele é o próprio evangelho. Ele é as boas novas, sua vida é a grande mensagem do evangelho. Afinal, Jesus é realmente de quem se trata o evangelho. A vida de Jesus é a revelação constante do amor, da graça, do perdão e da justiça de Deus. Seja nos seus milagres, sejam nos seus sinais, seja nas suas maravilhas, nas suas palavras, nos seus ensinos, nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua morte, na sua ressurreição. A vida de Jesus é a mensagem da graça de Deus sendo comunicada ao mundo. A presença de Jesus entre os pecadores era a busca do Pai por seus filhos perdidos. A presença de Jesus entre os pecadores era o médico entre os doentes. A presença de Jesus entre os pecadores era o bom pastor entre as ovelhas desgarradas. Jesus tocava nos leprosos e os purificava. Ele fazia com que os paralíticos andassem. Ele ressuscitava mortos e perdoava pecados. Ele ia por toda parte, pregando as boas novas de Deus. Vejam, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 14. Ele foi ungido ou escolhido para pregar boas novas aos pobres. Segundo Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele tinha convicção plena de que a sua vida estava profundamente ligada ao dever de proclamar o evangelho do reino. Assim como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 43. Então, o perfil de Jesus, para mim, talvez seja o perfil por excelência que todos nós evangelistas deveríamos colocar como o alvo e a meta do nosso olhar. Nós deveríamos olhar para Jesus como a referência de evangelista que nós queremos e de que nós devemos ser. Jesus é o perfeito comunicador do evangelho. Jesus é o evangelho encarnado. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o vitorioso de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, esse é o perfil evangelístico que eu queria estabelecer aqui. Evangelistas, cristãos, precisamos resgatar Jesus como um exemplo a ser imitado. Um exemplo a ser admirado. Um exemplo a nos inspirar e nos mover em evangelização. Em segundo lugar, eu queria dar o exemplo da mulher samaritana como um exemplo muito útil para a nossa escola. Abram em João capítulo 4, versículo 26. A gente vai ler o versículo 26, em seguida o versículo 28 até o 30. Vejam só. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Queridos, esse texto da mulher de Samaria com Jesus é um dos textos mais bonitos e um dos meus favoritos da Bíblia inteira.
E eu recomendo que vocês leiam João capítulo 4 na íntegra. Leiam o capítulo todo. Se quiser pausar agora para ler, se você quiser ler depois, não tem problema. Mas, por favor, não deixe de ler João capítulo 4 na sua vida. E se der, leia de novo, porque com certeza vai ser muito bênção para você ler esse capítulo de novo. Mas o que acontece aqui, basicamente, é o seguinte. A mulher samaritana, ela era uma mulher comum. Ela parece que evitava contatos sociais. Por que a gente diz isso? Parece que a mulher, a samaritana, ela tá indo ao poço de Jacó para pegar água aos meio-dia. Não parece que era um horário comum de se pegar água. Meio-dia, como a gente sabe, é o auge do sol, é o auge do calor. Então é algo estranho realmente essa mulher estar pegando água naquele momento. Parece que aquela mulher estava evitando realmente o horário mais movimentado do poço. Por quê? Provavelmente por conta da vida conjugal dela. O texto bíblico vai mostrar pra gente que ela teve mudança de casamento, tantas mudanças que é impossível que fosse por viuvez. O que parece mesmo, e o texto parece nos levar, é que a mulher vivia numa troca de relacionamento constante, buscando alguma coisa. Como todos nós estamos buscando quando trocamos muito de uma determinada coisa. No caso da mulher samaritana, mudança de casamento. Agora, o que é interessante na mulher de Samaria é que ela é o perfil do cristão comum. Como assim, né? Gente, a mulher samaritana é uma recém-convertida. Ela não era frequentadora da EBD. Ela não fez um curso evangelístico como nós estamos fazendo aqui, a escola de evangelistas. Ela não era do departamento de evangelismo da igreja. Ela era uma cristã comum, ela não tinha uma credencial evangelística. Ou melhor, a única credencial evangelística da mulher samaritana foi um encontro com o tão esperado Messias, Cristo, o Filho de Deus. E a partir desse encontro com Jesus, algo nasceu no interior da mulher. Algo profundo e algo que fez com que aquela mulher não ficasse com Jesus no primeiro momento. No primeiro momento que a mulher podia ter ficado ali, imagina, Jesus se revelou para você. Ele é o Cristo, o tão esperado Cristo que aquela comunidade esperava. Ela descobriu isso. O que ela faz? Peraí, ela vai para a cidade. Ela volta para Samaria e percebam que, independente dos conflitos sociais que ela tinha, ela simplesmente vai e testemunha. Ela não está nem aí porque as pessoas vão pensar dela, o que elas pensavam, o que vão pensar. Ela simplesmente vai lá e diz. E o que ela diz é: não seria por acaso ele o Cristo? Ela mesmo fala, vejam e tirem suas conclusões. Vão lá. Mas ele tem dito tudo que eu tenho feito. Então a mulher samaritana é o exemplo daquela cristã comum, que não tem muito conhecimento teológico, não tem grandes cargos e funções. Ela mesmo não é muito grande coisa socialmente falando, mas ela teve um encontro com Jesus. E aquele encontro foi tão transformador que ela não poderia deixar de compartilhar. Agora, abram comigo em João capítulo 4, 39 a 42. Eu quero que vocês vejam o que acontece depois que ela chama os samaritanos da cidade dela. O texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, as pessoas que ouviram o testemunho da mulher, deram crédito a ela, foram até Jesus, conheceram Jesus, reconheceram que ele era o Cristo e diziam: agora não é porque você falou, mas porque agora estamos reconhecendo que esse Jesus é realmente o Salvador prometido de Deus. Esse foi o testemunho de uma mulher comum e simples à beira de um poço. Ela encontrou com Jesus e simplesmente compartilhou com todos que ela havia encontrado o Cristo. Essa passagem se encerra mostrando que todos deram crédito a ela e foram até Jesus. E então eles passaram a crer por eles mesmos. No fim, até eles podiam testemunhar que Jesus era o Salvador do mundo. Olha que fantástico. Isso tudo porque uma mulher comum se recusou a ficar calada e se recusou a não compartilhar Cristo. Essa mulher pode ser você.
Um cristão simples, comum, que talvez não tenha interesse ou capacidade de fazer uma faculdade teológica, um seminário teológico, ou talvez você não seja um grande leitor, mas se você teve um encontro com Jesus, eu quero te dizer, você pode ser como a mulher samaritana e compartilhar Jesus com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares, e eles podem ir até Jesus e conhecerem por eles mesmos Cristo, o Salvador do mundo. Por fim, o nosso terceiro e último perfil evangelístico é Filipe, o diácono. Filipe, ele vai surgir pela primeira vez na narrativa bíblica ao ser escolhido pela igreja de Jerusalém para integrar os 7 primeiros diáconos. Sabemos desde já que Filipe era um homem de boa reputação, cheio de espírito e de sabedoria. Quem quiser conferir em Atos, capítulo 6, versículo 3, essas são características marcantes de Filipe. Boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria. Além disso, Filipe é um diácono escolhido pela igreja e com a autoridade apostólica. Atos, capítulo 6, versículo 6. Filipe, ele é um daqueles casos, pessoal, onde o dom ministerial transborda além do seu ofício. Ele é um evangelista. É um dom ministerial. E ele tem como ofício o diaconato. Mas esse dom ministerial de evangelista transborda de tal maneira que ele é marcadamente um evangelista, independente dele ser diácono. Não que sejam coisas inimigas, mas o dom ministerial de Filipe é o que realmente o representava e o que caracterizava Filipe. Embora ele fosse um diácono, a sua marca em Atos são os relatos onde ele evangelizou. A gente não vê tantos relatos sobre o quão grande e eficaz foram as ações diaconais de Filipe em si, né? Mas principalmente o quanto ele evangelizou. Ele mesmo era conhecido como Filipe o Evangelista, um dos sete diáconos. Atos, capítulo 21, versículo 8. Vejam comigo o capítulo 8 de Atos, versículo 4 a 8, onde eu quero mostrar para vocês um pouco das características que distinguiam Filipe como um evangelista da parte de Deus. O texto diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pessoal, para um evangelista, um lugar onde o nome de Jesus é desconhecido é um lugar para se anunciar Jesus. Filipe está para um fiel arauto que por onde passa anuncia quem está assentado sobre o trono nas alturas. Vejam que eles foram dispersos e Filipe, chegando em Samaria, não pôde se calar. Ali era um lugar onde Cristo não era conhecido, então a partir de agora eu vou anunciar aquele que reina sobre todas as coisas. Filipe, ele parecia concentrar multidões de ouvintes ao seu redor, enquanto testemunhava de Cristo. As suas palavras eram dignas de atenção. As pessoas paravam para ouvir Filipe porque o que ele falava parecia ser sério e importante. As suas palavras não somente eram cativantes e envolventes e dignas de atenção, mas também eram confirmadas com sinais de libertação dos poderes das trevas e de enfermidades. Realmente, endemoniados eram libertos, pessoas possessas eram livres e realmente pessoas doentes eram curadas pelo Espírito Santo através do ministério evangelístico de Filipe. O seu ministério trazia alegria àquela comunidade de samaritanos. Então percebam que é uma marca de Filipe a pregação. Vamos colocar na ordem aqui. É um desejo de tornar Jesus conhecido, a pregação centrada no Evangelho de Cristo e sinais e maravilhas que confirmavam o seu ministério. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto de Atos capítulo 8, versículo 12 ao 13, que diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Percebam que o ministério de Filipe como evangelista
estava centrado, como eu já falei, numa pregação do Evangelho de Cristo. Um dos temas que prevaleciam muito na pregação de Filipe era o tema do reino de Deus que havia sido trazido no nome de Jesus Cristo. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre a grande narrativa, né? É o reino de Deus invadindo a terra e a criação que está caída. Deus está estabelecendo o seu reino. E Filipe pregava isso. O resultado do seu ministério eram homens e mulheres batizando-se e se tornando parte do reino de Deus. Discípulos de Cristo. Os sinais e milagres permaneciam como parte do seu ministério. É interessante, não só no texto bíblico, mas a gente vê que uma das marcas do ministério evangelístico é um ministério marcado por operações de sinais, por realmente a atuação do Espírito Santo por meio de curas e manifestações espirituais. É algo que podemos esperar da parte de Deus enquanto nos movemos no nosso ministério evangelístico. Por fim, eu acredito ser o meu texto favorito de Filipe, eu acho esse texto fantástico. Ainda em Atos 8, eu queria ler com vocês do versículo 26 até o versículo 40. Preste bastante atenção, porque esse texto ele é riquíssimo mesmo e muito bom. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Essa passagem toda é fantástica e é o último relato em si de Filipe, né, das ações de Filipe. Embora depois em Atos ainda fale das filhas dele e ele seja citado. Esse relato é inspirador e confrontador, pessoal. A missão era de Deus. No fim das contas, esse é o ponto que nós não podemos esquecer. E ele está conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, amém? Então, se o Espírito Santo mora em você e em mim, então, e a missão é de Deus, então o Espírito Santo ele vai agir e vai nos guiar e vai nos direcionar. E, de fato, o Espírito direcionou Filipe para que Filipe fosse a um estrangeiro, um etíope, um africano, um gentio que tinha por costume ler os escritos judaicos. A evangelização não tem barreiras sociais, nem culturais, nem raciais. Deus não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente enviou Filipe para pregar a um eunuco etíope. Em cima do profeta Isaías, Filipe passa a anunciar a mensagem de Jesus, como o texto diz, a mensagem de Jesus, demonstrando conhecimento bíblico e como Jesus cumpria as profecias e expectativas bíblicas. Essa era a pregação realmente muito comum dos apóstolos inicialmente na igreja primitiva, no primeiro século. O próprio eunuco se apresenta ao batismo. Ele reconheceu Jesus como Cristo prometido. E Filipe o batizou,
representando e antecipando também a participação dos gentios na família de Deus, que ainda não era algo tão comum quanto o texto parece sugerir. Na tradição histórica, muitos acreditam que o etíope, na verdade, foi o primeiro a levar o evangelho à Etiópia. É fascinante o poder do evangelho sendo pregado e o evangelho se movendo através do Espírito Santo que nos direciona e nos leva a anunciar o evangelho por onde quer que nós formos. Por fim, para a gente encerrar essa nossa aula, esse nosso encontro e esse primeiro módulo da Escola de Evangelistas, eu quero pensar com vocês e refletir a partir do arrebatamento de Filipe. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que está com seu coração aberto para a obra que Deus quer realizar na sua vida, Deus ele vai te levar onde Ele quer ir. Então, o que você deve fazer? Evangelize por onde quer que você passar. Que Deus abençoe e nos vemos no segundo módulo.